título Distúrbios de Diferenciação Sexual. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente aí, um pouquinho sobre a semântica aí dessas palavras. Sobre isso, né, distúrbios, diferenças, né, da diferenciação sexual, as desordens que estão lá, que em inglês é disorders mesmo, né, são condições congênitas que afetam a diferenciação urogenital, né, e que estão associadas a anormalidades sexuais, cromossomais, gonadais e fenotípicas. Entre outras palavras, a gente está diante de genitálias atípicas, né, como essas que a gente está vendo aqui. A gente está vendo situações diversas aqui, e é onde o cirurgião pediátrico é mais chamado, né, nas questões das genitálias atípicas, mas não são todas as DDS que têm genitálias atípicas, a gente vai falar já de algumas, mas a gente vê aqui uma formação clitoriforme, como um seio urogenital, a gente vê aqui que tem uma gônada que parece palpável aqui não está, mas não tem um falus aqui adequado. Aqui a gente já vê uma bolsa testicular mais bem formada, mas com um pênis menor, né, e com uma simetria, né, parece que tem uma gônada aqui não tem. A gente vê que tem diversas genitálias aqui atípicas, né. E para a gente lembrar um pouquinho, vou voltar um pouquinho naquilo que a gente falou agora há pouquinho, né, sobre a diferenciação gonadal, que na quinta semana, então, as células germinativas migram ali do saco vitelino, né, até atingir ali a crista gonadal, né. E nesse momento, então, elas são indiferenciadas ainda, né, a gente tem uma gônada bipotente, e eu vou falar de novo aqui em relação a diferenciação testicular, que é muito mais complexo do que eu vou falar, na verdade, né? Mas a gente vai se ater aqui no GNSRY, do cromossomo do GNSRY, no braço curto do cromossomo Y, né? Que uma vez presente é o primeiro fator determinante sexual, onde aquela gônada, que então, até então bipotente, vai então se diferenciar em testículo. Uma vez testículo, então, mais uma vez, ela tem células de Sertoli e células de Leydig, onde na 7ª semana de vida intrauterina, a gonatrofina coriônica placentária induz as células de Sertoli a produzir fator antimilleriano, né, com regressão dos núcleos de Miller, e as células de Leydig vão ser induzidas à produção de testosterona, que vão fazer a virilização da genitália externa, né, fusão das placas uretrais, fusão lábio escrotal, dando então um fenótipo aqui, fenótipo que a gente conhece. Uma vez que aquela gônada, então, não tem SRY, aquela gônada vai se diferenciar para ovário, na ausência, então, de fator antimilleriano, há a persistência dos condutos de Miller, né? E na ausência da testosterona, não há, então, tudo aquilo que a gente falou que acontece no sexo masculino, né, no 46XX, e vai levar, então, essa genitália do fenótipo feminino. Quando a gente fala de DDS, a gente fala da classificação de Prader justamente para poder dizer isso, ser mais próximo do fenótipo masculino, ser mais próximo do fenótipo feminino. É essa que é a classificação de Prader. Então, Prader 4 é mais próximo do fenótipo masculino, Prader 1 mais do feminino. Eu queria que vocês também entendessem, para a gente entender o que parece muito complexo, que são as IDS, é o efeito Yost, né? O efeito Yost foi feita uma pesquisa, né, em carneiros, né, onde eles fizeram o seguinte: tinham lá os fetos machos, né, que tinham lá gônadas masculinas e, portanto, não tinha os restos millerianos, né, o fator antimilleriano existia e, portanto, regredia os ductos de Miller. E nos fetos lá, fêmeas, a presença de ovários tinha lá o útero, trompas e ovários, né? Quando eles pegavam tanto os fetos machos quanto os fêmeas, e castrava precocemente os dois lados, o que acontecia? Não tinha nenhuma gônada aqui, como não tinha fator antimilleriano, o que acontecia com os órgãos internos? Persistiam os ductos de Miller. Aí eles fizeram uma castração precoce num feto macho. De um lado, deixou a gônada masculina, né? Essa gônada, então, que era o testículo, tinha MIF, regredia os ductos millerianos. Na ausência de uma gônada, da gônada desse lado, né? E a ausência do fator antimilleriano, persistia os ductos de Miller. Esse efeito de Yost significa que a gônada ela tem um efeito ipsilateral, né? Então, por isso que explica porque algumas vezes a gente tem uma hemivagina, um hemiútero, porque a gente tem alguma gônada daquele lado que tem que não tem fator antimilleriano, e o outro lado que tem um fator antimilleriano vai regredir os ductos de Miller.
Então, isso que é o efeito de Usher, que a ação é ipsilateral, e, portanto, a gente pode ter órgãos internos diferentes por conta da presença ou não de uma gonda com a ação ipsilateral. Antigamente, a gente dividia, classificava didaticamente as DDS em pseudo-hermafrodita feminino, onde o cariótipo era XX, pseudo-hermafrodita masculino, onde o cariótipo era XY, gênese gonadal mista e o hermafrodita verdadeiro. Todas essas nomenclaturas, elas são estigmatizantes. E em 2006, no Consenso de Chicago, eles tentaram tirar todas as nomenclaturas que pareciam, então, estigmatizantes, né? Então, intersexo virou Disorders of Sex Development, ou seja, continua com essas desordens, que também é estigmatizante você pensar, por isso que eu mudei para distúrbios, que é um pouco menos, mas também continua sendo um pouco estigmatizante. Então, a gente tirou todas as nomenclaturas que se achavam estigmatizantes e classificou-se, então, segundo o cariótipo. Então, hoje em dia, a gente fala DDS 46XX, DDS 46XY, DDS 46 de sexo cromossômico, onde entra o Turner, o Klinefelter, né? E todas as outras que têm cariótipos diferentes. A gente vê, né, que quando a gente vai olhar no grande guarda-chuva que engloba tantas condições clínicas que são essas, olha, a gente vê muita coisa, né? A gente vê que assim, as hipospádias severas estão aqui nas EDS XY. As estrofias de Coaca também estão aqui. Então, assim, são condições clínicas que têm condições diversas aí de a gente ter condutas, né? Então, quando a gente pensa assim, que quando se querem falar de diferenças, e hoje em dia há uma luta aí para a gente mudar as DDS para esse D ser diferenças, a gente consegue entender, porque na verdade são diferenças mesmo, porque a gente não pode também acreditar que aquela diferenciação sexual que está indo para um outro caminho não seja uma diferença, né? Então, acho que é uma questão para vocês pensarem com vocês aí, né, sobre essa questão das diferenças. Hoje, na verdade, eles querem, na verdade, diferenças, eu achei que estava super bom de usar diferenças, também há diferenças, também causa alguns impactos também em relação à nomenclatura, e também a gente tem que ouvi-los, né, assim, os ativistas, quando eu estou falando disso, a gente está falando de pessoas que estão criticando essas questões, e de pensar que são diversidades, né, então a gente pode pensar em mil coisas aí para a gente discutir só o nome da DDS. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que a gente tem muitas condições clínicas envolvidas, né, dentro das DDS, porque são condições que levam a alterações do desenvolvimento urogenital, que é isso que é a definição das DDS, né? Mas aquilo que pode ser muito complexo, eu vou simplificar em 3 grandes categorias. Então, toda vez que a gente vê uma genitália que é atípica, né, a gente tem que pensar, se o cariótipo dela fosse XX, é porque houve uma exposição inadequada dos andrógenos e houve uma exposição inadequada excessiva dos andrógenos, né, e levou a uma virilização da genitália externa. Se ele é um cariótipo XY, é porque houve uma virilização pobre, uma deficiência de ação e produção desses andrógenos. Ou então, a questão está na gonda, então a gente precisa investigar a gonda, tá? Então, entre as EDS XX, a mais comum é a hiperplasia adenal congênita, né, que a gente acabou de discutir agora dentro dos testículos não descidos, né, das clitorquidias bilaterais, que a gente tem que pensar como hipótese a hiperplasia adenal congênita. Por quê? Uma vez que é 46XX, aquela gonda é ovário, e se ela é ovário não tem MIF, e, portanto, então, os fatores não tendo fatores antimilerianos, vamos ter útero, trompa e terço superior da vagina. As hiperplasias adenais congênitas é uma herança autossômica recessiva que leva à deficiência das enzimas da biossíntese do cortisol. O cortisol começa lá com o colesterol, né? E aí, a ausência da principal deficiência é 21H, há outras deficiências, mas a principal mais comum é a deficiência de 21H, que é bem aqui, ó, que acontece? Há uma diminuição da aldosterona e, portanto, a criança perde sódio e água. Uma vez que a 21H também é nesse nível aqui da produção do colesterol, a diminuição do cortisol. E tudo, então, vem para a esquerda aqui e aumenta a testosterona, que viriliza a genitália externa, então, daquela criança que é 46XX. Então, ela tem DDS, ele tem um cariótipo XX, mas houve uma virilização para o excesso de testosterona, que podemos ter aí fenótipos diferentes, desde uma clitoromegalia, né, até já a fusão labioscrotal aqui, a gente fala de seio urogenital, a gente vê que tem, parece uma hipospádia, né?
mas ele não tem gônadas palpáveis, né? E aqui um falos normal, né? Prader 5, né? Que a gente, na classificação de Prader. E olha só a vagina onde pode estar inserida. Bem posicionada, um pouco perto da uretra, ou então lá em cima, quase perto do colo vesical. Então a gente precisa, são situações aqui que a gente vai precisar aqui pensar em como resolver, né? Aqui a gente faz um genitograma, né? Põe um contraste aqui pelo orifício único, a gente vê lá a presença da bexiga e da vagina, né? Configurando então que a gente tem ali os restos müllerianos. Aqui, o que a gente tem que fazer com essas crianças? Tratá-las, né, clinicamente com corticóide, né? A gente tem que lembrar que essas crianças podem chegar vomitando no pronto-socorro, caso não tenha feito o diagnóstico neonatal, né? E se a gente não identificar que é uma hiperplasia congênita e não der cortisol, a criança vai morrer por desidratação, né? Então é uma questão que a gente tem que observar no pronto-socorro, de sempre olhar a genitália. A gente estava acabando de falar aqui de a importância do exame físico, olhar se for uma genitália atípica, a criança vomitando, a gente tem que pensar na hiperplasia adrenal congênita. Nas EDS XY, né, o que a gente aconteceu, então, houve uma diminuição da ação dos andrógenos, né, ou por um defeito na biossíntese, então não se forma testosterona, ou a mais comum, que são os defeitos dos receptores desses andrógenos, né, a ausência desses receptores, se ela é completa, ela não tem virilização nenhuma dessa genitália externa. Deficiência da 5-alfa-redutase, que é a enzima que converte testosterona em dehidrotestosterona, que é o que realmente viriliza a genitália, ou a mãe estava tomando alguma droga competitiva dos receptores de andrógenos e por isso fez com que aquela criança não virilizasse adequadamente, né? Insuficiência placentária, torções testiculares intraútero também pode também ser causas aí de DDS-XY. As insensibilidades androgênicas completas, lembra que eu falei que algumas DDS não têm alterações genitárias atípicas? Olha só, uma genitália tipicamente, né, um fenótipo feminino aqui, né, assim, a gente falaria que era um Prader 1, né, quer dizer, um fenótipo feminino, que a gente vê aqui a presença, inclusive, de introito vaginal, né, uma vagina geralmente é curta, mas ela tem introito vaginal. Se ela é XY, a gonda é testículo, e se ela é testículo, tem MIF. Se tem MIF, não tem útero, nem trompas e ovários. Como é que é o diagnóstico dessas crianças? Ou na fase da infância, quando a gente vai operar uma hérnia, acha que é um ovário encarcerado, ou então, por surpresa, vai abrir o saco herniário e encontra um testículo, né? E é onde você faz o diagnóstico dessa criança, porque essa criança tem um fenótipo completamente feminino, que a gente ninguém vai ter nenhuma hipótese nenhuma em relação a diagnóstico nenhum, né, só com essa genitária. Então, na infância, uma hernia inguinal que você é explorado, você monta o testículo, ou essa criança na puberdade não menstrua. Não menstrua por quê? Porque não tem útero, né? Porque ela tem testículo, ela não tem útero, e, portanto, ela não menstrua, tá? E vai, então, procurar por uma menorreia primária um ginecologista, né? Ou então um geropediátrico, né? E aí, então, a gente tem que pensar nessa hipótese de DDS-XY e pensar, então, e investigar com cariótipo, e considerar ser um cariótipo XY. As insensibilidades androgênicas parciais, ou seja, aqueles receptores que parcialmente respondem aqueles hormônios, vão dar, sim, genitálias atípicas, porque aí é uma ação parcial, né? Aqui a gente está no intraoperatório, né, mostrando aqui uma gonadectomia, que a gente a gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre as questões aí controversas sobre as gonadectomias nas DDS. Mas, de qualquer maneira, para entender que a insensibilidade androgênica parcial, então, dão genitálias atípicas. As DDS sexocromossômicas, como eu falei, entra o Turner, né? O Turner geralmente tem uma gônada em fita, um ovário em fita, né? Tem geralmente úteros bem hipoplásicos, né? E tem mais chance de tumor aí, caso tenha algum Y encontrado em algum lugar aí do cariótipo, ela tem mais chance de malignização. E Klinefelter, que também tem muita chance de ter gonadoblastoma também, né? A gente são DDS cromossômicos que têm fenótipos bem específicos, né? Dentro das sexos cromossômicos tem as genesias gonadais mistas, né, que são geralmente mosais, 45X0, XY, genitálias externas podem ser variadas, e as gônadas também variadas, podem ser gônadas enfitas, pode ser ovários rudimentares e alguns testículos, mas sempre uma gônada que ela é de genética, ela é alterada, né? E, por fim, as DDS
ovotesticulares, né? Que são, então, aquelas, geralmente são 46XX, né? Mas como a gente sabe, então, a questão são as gônadas, a gente está vendo aqui, então, tanto as digenesias gonadais quanto as DDS ovotesticulares, a gente está pensando que o problema foi que alterações foram nas gônadas, né? E as DDS ovotesticulares, que elas podem ter? Elas podem ter de tudo: ovário, testículo, ovotestes, ovotestes, ovário, ovotestes, testículo. Então, a gente vai precisar, então, de fazer biópsias para a gente definir aí o que gônadas são essas, para justamente a gente fazer o diagnóstico diferencial entre DDS ovotesticular e as digenesias mistas, porque o problema é a gônada, a gente precisa biopsiar a gônada. Tá? Então, para entender que tudo isso ela é uma condição clínica que precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente não pode estar sozinho, né, em nenhuma decisão. A gente precisa de uma equipe que seja que discuta o caso individualmente, né, composta de endocrinologistas, geneticistas, psicólogos, né, inclusive depois pensando aí na transição dos urologistas e ginecologistas. O diagnóstico se baseia em muitas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer cariótipos, a gente tem que ver como é que são essas gônadas, biopsiar essas gônadas, tem que ver como é que é a morfologia dessa genitália externa, como que está a genitália interna, quais são os perfis hormonais dessas crianças, o sexo de criação que ela já chegou para a gente, às vezes elas chegam com diagnósticos tardios, né? E também pensar sempre no sexo psicológico, como é que estão essas crianças, né? E a cirurgia, o que a gente pode fazer em relação às cirurgias? A gente pode tratar as gônadas, né? Pesquisar os órgãos internos e fazer as cirurgias reconstrutivas, que eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. Para as gônadas, a gente pode fazer o quê? Biópsias. A gente pode fazer laparoscopias para a gente identificar que gônadas são essas. Aqui é uma gônada infita, aqui uma gônada que são ovotestes, né? A gente tem que entrar, olhar essas gônadas e biopsiar ou ressecar, né? Então, às vezes, a gente vai fazer biópsias, né? Deixa eu ver se vai passar aqui. A gente está em uma laparoscopia, a gente vai, então, ajudar, então, com o diagnóstico, né, do ponto de vista anatopatológico, ajudar no diagnóstico dessas crianças, né, acontecendo. Então, são as biópsias que estão sendo feitas aqui, laparoscopia. Ou então, a gente vai optar em gônadas genéticas, como essa, um ovário em fita, que estava virilizando nessa criança, que era uma criança já grande, na puberdade já, e que estava sendo sexo de criação era feminino, e ela estava virilizando, e a gente estava pensando que podia ser um tumor ou não, então a gente tem que obrigar a retirar a gônada. Então, assim, a gente pode fazer então as gonadectomias. Aqui também é uma outra gonadectomia. E para discutir sobre gônadas, né, das DDS, a gente sabe, toda vez que o cariótipo ele tem um Y, ele tem mais chances de ter tumores, né? Então, a gente vê aqui que as digenesias gonadais, elas são as que têm mais chance aí de ter câncer, né, nessas gônadas, onde o gonadoblastoma é o achado mais comum. As sensibilidades parciais, né, as sensibilidades androgênicas parciais, com gônadas que são intraabdominais, também tem mais chances. Mas a gente vê aqui, por exemplo, que as DDS ovotesticulares e as insensibilidades androgênicas completas têm menos chances. Então, assim, hoje em dia, a gente tirava muitas gônadas, a gente fazia muitas gonadectomias, e hoje em dia a gente está pensando mais em olhar e com mais critério, pensando das mesmas coisas que a gente falou em relação aos testículos não descidos. A gente tem que pensar nas questões reprodutivas, né, as capacidades reprodutivas, os direitos reprodutivos dessas crianças, né, que são difíceis, não são fáceis, né, as DDS geralmente são muito inférteis, mas a gente tem que pensar aí, pensando mais no futuro do que no dia de agora mesmo, em relação a isso, né. Outra coisa que a gente pode fazer é aquela gônada que é facilmente palpável, que é facilmente chegando na bolsa testicular, fazer a ortopexia que a gente acabou de discutir, né? Colocar ela na bolsa testicular, onde ela vai ser facilmente, vai ser melhor vigiada, né? Então, com essa cirurgia, a gente pode deixar ela bem posicionada e a gente, então, vigiar adequadamente. Outra coisa que a gente pode fazer dentro da cirurgia é pesquisar os órgãos internos, definir o que tem lá. Tem uma hemiútero, tem uma hemivagina, que a gente está vendo aqui um útero pequeno, mas hipoplásico, como a gente está vendo que tem um útero, né? E a gente, então, consegue, então, olhar com a laparoscopia e ajudar nesses diagnósticos dos órgãos internos. Aqui foi ressecado as ressecções de restos müllerianos, né, numa criança que estava sendo criada no sexo masculino, mas é super controverso hoje também de ressecções aí dos órgãos internos, né? Hoje em dia, a literatura fala para a gente se preservar
e não é só retirá-los em caso de ter alguma complicação. E, por fim, as cirurgias reconstrutivas, né? Sejam elas feminilizantes, o que a gente vai falar agora, né? Que a gente está vendo aquelas hiperplasias anais congênitas que tinham falos, né? Um par de 5, e que a gente pode, então, reconstruir do ponto de vista cosmético aqui, fazer uma cirurgia reconstrutiva feminilizante, né? A gente está aqui, a gente vê que a gente está desenvolvendo esse falos, né? Aqui a gente separando aqui o feixe vasculonervoso do corpo cavernoso, né? A gente pode preservar esses corpos cavernosos em alguns tipos cirúrgicos, a maioria a gente prefere retirar, então resseca esses corpos cavernosos, né? Para então fazer uma série de retalhos ali com o grande lábio, né, com o prepúcio, né, aquele prepúcio que tinha aqui antes, para fazer então pequenos lábios, os grandes lábios. Então, é uma cirurgia reconstrutiva, né, feminilizante, que é o que um cirurgião pediátrico pode realizar nessas crianças. E as reconstruções penianas, né, que são as crianças que então têm hipospádias, né? Hipospádias a gente tem diversos graus, né? Onde a hipospádia consiste na abertura ventral da uretra, né? Fora da posição normal, então pode ser em qualquer lugar aqui na face ventral. Geralmente tem um capuchão dorsal, uma curvatura peniana, né? Então essas questões, essas crianças com DDS, a gente pode então criadas no sexo masculino, a gente resolver, então, fazer reconstruções diversas, que a gente pode fazer técnicas diversas para reconstruir, então, a correção dessas hipospádias. Outra, com o papel também da cirurgia, são as neovaginas, né? Aqui a gente está mostrando uma neovagina, fazer uma vagina com um pedaço de intestino, a gente está ressecando um pedaço de cólon aqui, ali no períneo já encontrando um espaço que esse segmento, então, ele é exteriorizado e fixado, né? Tá aqui, ó, o segmento aqui está sendo exteriorizado e fixado aqui ao períneo, né? Na vaginas com intestino, ou, por exemplo, uma técnica que a gente usa mais lá na ginecologia, lá da Unifesp, que é uma chama de Beckin-Doi modificada, onde faz uma incisão aqui na região onde seria o introito vaginal e cria-se um espaço e você, então, depois de hemostasiar, coloca um tampão, né, um molde com a celulose oxidada que fica lá alguns dias e você vai, então, depois mantendo em dilatação e tem boa evolução desses pacientes. E as vaginas mais complexas, né, que são as hiperplasias. Lembra que a gente falou que a vagina na hiperplasia adenal congênita pode estar lá perto do colo vesical? E aí a gente não consegue descer ela na primeira cirurgia, né, de colocá-la no períneo, e aí você tem que fazer técnicas diversas aí, que são de técnicas para poder tentar fazer sepultura vaginal, abaixar essa vagina. A gente aqui faz, pela técnica do acesso sagital anterior, a gente faz uma incisão aqui no períneo, encontra a vagina, separa da uretra e traz para o períneo. Tá? Com essa mesma técnica, né, que é acesso sagital anterior, nos utrículos prostásticos, né, que na verdade são grandes pseudovaginas, em hipospádias muito severas, né, e nas ADS as hipospádias são geralmente bastante proximais e podem estar associadas a esses utrículos prostásticos, que a presença dessa estrutura aqui, ó, que está a uretra, e aqui a gente vê o ciclo prostático. Essa criança ela pode urinar e vir urina para cá, acumulando aqui, que pode dar processos obstrutivos aqui na uretrais, infecciosos, né? Ou incontinência paradoxal. Essa criança acumula xixi aqui, quando entre uma micção e outra sai urina por aqui, fica perdendo urina. Então a gente tem que ir atrás dessa estrutura e retirar. Nós lá na Unifesp, a gente retira isso antes de começar, quando a gente encontra, a gente retira antes de começar a realização da correção da hipospádia, mas também é uma coisa controversa e a maioria prefere deixar e só se complicar, resolver mexer nessas estruturas. Por fim, eu queria só falar um pouco sobre isso. A gente está falando de cirurgias, né, reconstrutivas, né, principalmente as reconstrutivas, de que tem tido muita controvérsia na atualidade, né? Assim, os grupos ativistas sempre foram muito fortes nos Estados Unidos e na Europa, né? E hoje em dia estão chegando aqui no Brasil. A gente tem uma associação aqui brasileira, né, de intersexo, né? E eles estão assim realmente com a luta deles em relação às cirurgias na infância, né? Assim, geralmente são contra as cirurgias neonatais, na verdade, né? Alguns lugares operam crianças muito bebezinhas, né, para fazer essas cirurgias de correção cirúrgica, e são aí questões aí que estão sendo discutidas em relação aos direitos humanos, né?
contra essas cirurgias precoces, né? É um assunto que demanda bastante controvérsia, bastante discussão, né? O fato é que existem essas pessoas que trazem histórias muito difíceis, né? De que foram criadas num sexo e que, no fim, queriam ser outros, né? Tem identidade de gênero diferente daquele sexo que foi criado e que foi reconfigurado, às vezes, né, reconstruído, né? Então, acho que são assuntos muito difíceis e que a gente precisa comentar e entender que a gente precisa ter um pouco de escuta, porque, olha só, o lema, né, de luta da Associação Brasileira dos Intersexos é justamente isso: mudar a sociedade e não os corpos das pessoas intersexos. É uma frase que, para mim, me toca muito, né, de a gente pensar de que nossa sociedade não está preparada para uma diversidade, né, que os corpos intersexos, na verdade, né, nos proporcionam, essas genitais atípicas nos dão aí a gente olhar para uma coisa diferente do que a gente está acostumado entre o nosso mundo binário, que é masculino e feminino, né? Então, assim, acho que são provocações que para vocês, né? Acho que a gente precisa fazer. E nós, né? Eu, que gosto do tema, que estudo o tema e dou aula sobre isso, né? Acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre esses assuntos para tirar esses estigmas e conseguir discutir de uma maneira adequada, né? E cheio de dúvidas que eu as tenho, né? Mas sobre o assunto, mas que a gente possa poder conseguir aí tratar melhor desses pacientes com